aberta, mas aqueles que têm familiares ou são dependentes químicos ou que conheçam pessoas que são dependentes químicas, nós temos um trabalho muito interessante às 20 horas aqui na casa. Nos outros dias nós temos as segundas, terças e quintas-feiras também às 8 horas, sempre meia hora antes com o plantão de atendimento fraterno. Quarta-feira, vocês sabem, também às 14 horas temos igualmente o plantão de atendimento fraterno. E sábado e domingo também nós temos palestras públicas, inclusive ao domingo com evangelização infantil. Também lembrando sempre a vocês do nosso trabalho social, que é muito importante. Toda casa espírita, ou toda casa que se dedica às causas de Jesus, né, do nosso mestre, tem por objetivo também a prática da fraternidade, e com isso nós temos aqui o nosso trabalho social com atendimento a famílias carentes com cestas básicas. São 62 cestas básicas que nós atendemos a famílias em forma de rodízio, e aqueles que puderem colaborar com alimentos para compor essa cesta básica é muito bem-vindo, não é necessário, não é obrigatório, logicamente, né? Isso vai da condição de cada um. Nós estamos sempre abertos a essa colaboração que precisamos realmente, né? Dessa forma, então, nós vamos nos tranquilizando, nos aquietando, cerrando os nossos olhos, nos recolhendo ao nosso íntimo espiritual, esquecendo todos os problemas que nós temos. Todos nós temos problemas, logicamente, que não seria de nós se não tivéssemos, são os nossos desafios da vida. E por isso nós estamos aqui recorrendo nesse momento ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior, para que possamos ter aquele atendimento necessário, quer seja no campo espiritual, quer seja no campo material, quer seja no nosso campo físico, na nossa saúde. Por isso nós estamos aqui, Jesus, sempre pedintes que nós somos, porque nós precisamos da sua ajuda. E sem a sua ajuda, Mestre, nós não alcançaríamos o nosso objetivo. Dê-nos a sua mão, Jesus, para que possamos ser conduzidos, para que possamos ser amparados, para que possamos ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor, pelo seu carinho. E já sentindo a presença de Jesus entre nós, porque Ele está em nós. Ele mesmo disse, onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em nome dEle, Ele ali estaria. Já com Ele presente em nossos corações, já com essa espiritualidade aqui presente também, os mentores da casa, a espiritualidade superior, que vão nos amparar, nos inspirar, nos suportar no nosso trabalho da tarde. Nós vamos nos sentindo muito bem, nos sentindo tranquilos, serenos, sentindo envolvidos por um bem-estar muito grande. É assim, queridos companheiros, nós vamos nos preparando agora para a palestra da tarde, onde nós vamos receber mais ensinamentos para que possamos ter as ferramentas necessárias para a nossa evolução espiritual. Vamos abrindo nossos olhos e vamos prestando muita atenção no nosso querido companheiro Mauro Fioroni, que vai fazer a palestra do tema Nossos Entes Queridos, do livro Rumo Certo, Alma e Coração, de Emmanuel, que psicografou essa obra através da mediunidade do nosso sempre querido Chico Xavier. Mauro. Boa tarde. E eu vou embora. Boa tarde, gente. Fala sério, né? Afinal de contas, é uma boa tarde, né? Já foi uma boa manhã, estamos numa boa tarde e com toda certeza será uma boa noite. Porque no amanhã será de novo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E é isso que nós temos que sempre estar predispostos a enxergar o belo, a enxergar a bondade
a olhar com olhos, né, como Jesus nos disse, olhar, vejam, né, quem tem olhos de ver, que vejam, nossos olhos físicos, né, que aqui se utilizam de músculos, se utilizam-se de veias, né, nós apenas enxergamos, mas não vemos. Então, quando alguém falar boa tarde, bom dia, cabe a nós também devolvermos um bom dia com entusiasmo, uma boa tarde com entusiasmo, uma boa noite, porque se a pessoa nos dedicou com espontaneidade, nós também temos que devolver, como cristãos que somos, com essa forma carinhosa e calorosa que nós temos. É super gratificante quando nós adentramos a um local onde somos queridos, onde tem pessoas queridas, e nós trocamos energias uns com os outros, com abraços, com olhares, com apertos de mãos, com beijos, não importa a forma. E esta troca de energia é extremamente salutar. E é nesta troca é que nós vamos reconhecendo as pessoas queridas. E muitas vezes, meus queridos, nós temos uma maior facilidade de transmitir este amor, este carinho, né, esse respeito com pessoas que não convivem 24 horas ou não tem aquele convívio diário conosco. O que eu quero dizer que dentro de uma casa espírita é muito fácil nós abraçarmos uns aos outros, nós nos desejarmos felicidade, saudações, paz e amor. Né? Mas e na nossa residência, no nosso lar, na nossa casa, que deverá ser o nosso porto seguro? Como que nós exercemos esta bom dia? Ou então, logo de cara, que bom dia, o quê? Você roncou a noite toda. É um caso hipotético, isso não acontece na casa de vocês. Mas tem pessoas que já acordam com este humor maravilhoso, né? Ou não, fala comigo que eu não acordei ainda. Falei, nossa, né? Bom dia para você também, já devolve a pessoa, né? Enfim, gente, é o nosso cotidiano. E é nesse meio que nós exercitamos. Exercitar quer dizer o quê? Né? Colocar em prática. Colocar em prática o quê? Os nossos conhecimentos. Logo no início, né, do Livro dos Espíritos, tem lá uma frase muito bacana que diz: espíritas, amem uns aos outros. Né? Então ele coloca uma vírgula e fala o quê? Mas instruam também. Né? Ou seja, o amor é extremamente importante, é o fiel da balança, mas sem a instrução, como é que eu posso distribuir este amor de uma forma mais caridosa e mais correta? Então, é a analogia que se faz das asas dos anjos. Então, os anjos representados, porque a Igreja Católica pintou os seus pintores famosos, né? Aquelas asas, aquela par de asas, né? Alados, né? Aonde seria a asa da sabedoria, da inteligência, né? E a asa do coração, da moral. São as duas asas que batem e fazem com que o ser alado possa seguir adiante no seu rumo evolutivo. Temos aqui a presença de alguns senhores, alguns homens, né? E vocês devem lembrar que no tempo de menino nós empinávamos pipa, lembra? Hoje em dia é quase difícil ver empinar pipa, a gente empinava pipa. E quando ficava meio tenso, o que a gente fazia? Dava um puxãozinho estirante, amarrava um pedacinho de fio para poder equilibrar, né? É a mesma coisa, se as nossas asas, ou da sabedoria, da inteligência, ou do amor, da caridade, baterem descompasso, nós não vamos rumar no rumo correto. Então nós temos que estar equilibrado nesses dois momentos. E tudo isso como introdução para falar realmente de que com o amor que envolve a nós todos, com a competência do nosso cognitivo que cada um tem, nós procuramos acolher, nós procuramos orientar, nós procuramos conduzir aqueles a quem nós erroneamente achamos que nos pertence. Né? Por que eu falei erroneamente? Acho que existe uma boa parte de mães e pais aqui presentes, né? E a gente sempre coloca um pronome possessivo antes de se falar da sua cria. É o meu filho, a minha filha. É pronome possessivo.
Sim, você pariu, você gerou, você o alimentou, o educou. É uma responsabilidade sua, que Deus viu em você competência e habilidade para assim fazer. Mas, ele nos pertence? Sim ou não? A resposta é clara, como o livro dos Espíritos sempre é muito clara. A resposta é sim ou não. Depois ele vem e testa os seus comentários. A resposta é não. Os filhos são de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Aí talvez seja uma grande dificuldade que algumas doutrinas religiosas não conseguem passar para os seus adeptos, porque nós acreditamos, a grande maioria, acredito eu, veio da doutrina predominante, que é a católica, e nós tínhamos apenas a imagem de Jesus como o Filho de Deus. Não era assim que passava? Jesus e Filho de Deus, sou o quê? Sou filho do Ronaldo e da Elza? Sim, porque não conhecem os meus pais. Sim, mas eu sou filho genético deles. Eles, com o amor deles, tiveram um relacionamento e produziram uma massa cefálica que depois foi crescer e aqui estou eu. Devo isso a eles muito. Mas, acima de tudo, eu sou filho de Deus. Como vocês, todos nós somos filhos de Deus. Por isso que nós somos parentes, né, Mar? Exatamente, a grande família universal que somos. O texto que brilhantemente, mais uma vez, Bruno nos traz aqui, eu grifei uma palavrinha que é interessante, que quando nós, pais, mães, responsáveis que somos com aquela criaturinha que Deus nos brindou como filhos, a primeira preocupação com o que é. O que eu posso fazer para auxiliar? O que eu posso fazer para ajudar? Enquanto criança pequenininha que mal sabe falar, mal balbucia algumas coisas, nós aqui usamos um jargão, dizendo marinheiro de primeira viagem. Já viu essa expressão, que é aquela mãe que não sabe mexer na criança, não trocar a fralda, não sabe dar banho, enfim, aquela coisa, principalmente quando é a mãe pela primeira vez. Depois que tem o terceiro e o quarto filho, aí já faz assim, já está limpo para a criança, Embora hoje seja muito mais raro isso, hoje as pessoas não querem ter tantos filhos assim, no máximo um, porque sabe que este um pode virar dois depois, quando tiver um outro relacionamento, enfim, as coisas mudam muito. Mas o que não muda é a certeza que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, o que fazer para auxiliá-lo? Ele vai um pouquinho mais adiante e fala o seguinte: no desaconselhável tentante de arrebatá-los as lutas edificantes de que necessitam, ou seja, nós nos desdobramos, nós até nos colocamos à frente nas provas que eles, os filhos, os entes queridos, têm que passar. E a gente, então, se coloca numa posição de querer auxiliar, mas acaba prejudicando. A natureza, que é extremamente sábia, que nos dá muitos exemplos, que nos traz grandes ensinamentos, ela também nos traz nesse momento uma historieta. Quem já viu a larva da borboleta, antes da borboleta ser a borboleta, que ela é uma larva, E o que ela acontece? Ela se fecha num casulo, esse casulo é envolvido todo ele, tem um determinado tempo, esse tempo é correto para que ela possa se desenvolver, e ao passar o período, a borboleta é uma coisa muito forte, A fragilidade da borboleta, ela vai aos poucos abrindo aquele casulo, até quando tiver um espaço suficiente para que ela saia, aquela borboleta maravilhosa, colorida e toda frondosa. Se nós, movido pela compaixão, pelo desespero, pela aflição, e for lá a tentar ajudar aquela borboletinha a sair lá de dentro, o que vai acontecer? Ela vai ficar fraca, ela não vai produzir as energias necessárias para a sua sobrevivência, e ela acaba morrendo.
que a natureza está lá. Fazemos uma analogia. É lógico que ninguém aqui está falando, não deixa cometer erros, deixa bater a cabeça, tem que aprender para... Não é isso. O papel nosso de orientador, de pais, de responsáveis, é querer bem os nossos entes queridos. Então nós temos que amar e instruir. Né? E instruir como? Ensinando, né? Demonstrando, sendo exemplo. Como que Jesus ensinou os seus queridos apóstolos? Né? Com exemplos. Então, quando foi esbofeteado, o que ele fez? Virou a outra face. Quando ele foi vilipendiado, machucado, pregado, né? E o que ele fez? Pediu perdão para os seus algozes. Então, toda a curta passagem de Jesus que nós conhecemos, né? Porque afinal de contas nós só conhecemos 3 anos de sua história e nós não sabemos o que aconteceu antes, durante, né? Mas pouco importa. Agora, durante esses 3 anos que nós temos um pouco desse conhecimento, todo o momento ele foi de exemplo. Aí está, então, nós, pais responsáveis, temos que também ser exemplo. Porque se nós repararmos, a criança, ela imita tudo que o adulto faz. Então, se você, na mesa, tem o hábito de comer com a boca aberta assim, a criança vai, então se ela pode, ela vai fazer tudo igual. Daí você vai dar uns moleques, fecha a boca, moleque, então você não está ensinando, você está dando o exemplo errado. Aí você pune a criança porque ela cometeu uma pequena mentira. Sei lá, a criança vive, né, inventando algumas coisas, tal. Aí toca o telefone, a cunhada, a criancinha atende, fala que eu não estou. E a criança fica assim, mas se eu falar eu vou apanhar, eu não tenho... Confuso. É o exemplo. Então, esses exemplos que cada um de nós tem e pode, deve ser demonstrado, é que gera a responsabilidade de sermos pais e educadores. Porque se você fala para a criança, não põe o dedo na tomada, você vira as costas, ela vai colocar, o que vai acontecer? Ela vai levar um choque. Ela pode ter aprendido no amor, porque você falou, não coloca, você explica, você fala. Mas ela não quis, o espírito é individual, cada criatura é a sua individualidade. A criança vai aprender aonde? Na dor. Vai voltar a colocar o dedo na tomada? Não, não vai. Mas infelizmente vai ter que passar por um momento agonizante. Então, se a natureza é sábia, se tem todos esses exemplos, nós, pais e responsáveis, nós temos que sim, que amá-los intensamente e orientá-los no caminho correto, mas as experiências é de cada um. Eu não posso viver a experiência do meu filho. Hoje até que não, mas eu estou vendo aqui, acho que nós somos todos filhos da mesma geração, da mesma safra, digamos assim, né, das melhores uvas, né? E a gente tem um tempo onde nós gostaríamos muito que os nossos filhos seguissem as carreiras que nós queríamos seguir, mas não podemos por motivos A, B e C. Aí você obriga o seu filho que tem a veia artística, que tem a competência musical, né, a ser um advogado. Ele quer ser músico, ele quer ser um grande maestro. Não, vai ser advogado porque é advogado. Quanto tempo nós não vivíamos isso? Não é verdade, meus queridos? Então, a gente... E até, né, vamos partir para a parte mais, assim, dinâmica, né? Quantos pais que gostariam de ter a possibilidade de fazer um exercício, de praticar um esporte, jogar um tênis, jogar uma bola, e não pôde por causa que as situações do dia a dia não o permitiu, e ele vive isso no seu filho. Né? E quando o filho não tem a competência, a habilidade necessária, o pai briga com ele e exige dele, porque é uma frustração do pai, não da criança. É do pai. Hoje, se você pegar o diário de uma criança, né, o cotidiano de uma criança, ela tem, né, desde quando ela acorda até quando ela vai dormir, várias atividades. É balé, é natação, é aula de inglês, é escola, é não sei o quê, é não sei o quê, é não sei o quê. Tudo, de repente, frustrações.
de paz. Hoje a geração muda, tem uma série de mudanças aí, não vem ao caso nós comentarmos algumas sobre elas, mas é que o norte geral é que a gente vive, nós esquecemos de viver a nossa vida e passamos a viver a vida dos nossos filhos. Aí existe a mentorista, né? Aquela mãe que vive 24 horas para levar e trazer os filhos nas baladinhas, nos aniversários, nas festas, não sei o que, e ela não dorme. Então ela esquece de viver. Ah, mas eu tenho que ter esse lado aí, eu tenho que ficar junto com meu filho. Sim. Então, Zé, você foi office boy? Não, mas você correu por aí na rua, não correu? Foi office boy? Beleza. Gente, é uma profissão que não existe mais hoje, né? Eu sei. Não perguntei. É uma profissão que hoje tem mais. Oi? Não é você como office boy, você como... Mas, gente, hoje, no nosso tempo era busão, tinha que pegar um ônibus, tinha que andar uma série de coisas. Hoje temos um metrô que não é esse metrô, mas é um metrô que funciona, uma série de coisas aí. Tem crianças pode dizer, de 20 e poucos anos que não sabem andar na rua. Ah, mas a violência, não estou discutindo a violência, gente. Deixe o seu filho andar, saber, pegar o ônibus errado. Ele vai aprender. Enfim, essas coisas, né? Você vai hoje em determinados eventos culturais, um teatro, você vê as crianças com aqueles malditos negócios, e está passando lá uma peça de Shakespeare, caramba, gente. É complicado, né? Então, o que fazer? É conviver. Encerrou-se, acho que essa semana, o período de férias escolares. Foi minha companheira, não é verdade, minha companheira? Então, as férias escolares. E o que ficando 30 dias, digamos assim, o que você viveu esse tempo com seus filhos? Quase nada, eu acho. Então, não adianta eu querer viver a vida dele, ele tem que viver a vida dele. Eu tenho que amá-lo intensamente, tenho que instruí-lo intensamente, porque é uma pessoa que saiu de mim. Eu nessa encarnação não tenho a possibilidade de gerar filhos, mas talvez em umas outras eu tive, não sei. Mas quem é mãe, né, tem aquela coisa mais apegada na frente, eu saí das minhas entranhas nessa coisa, minha filha, aquela... Mas é criatura individual. As experiências dele, os erros, o bater a cabeça, é ele. Daí você pode falar, onde eu errei, aquela coisa católica, aquela culpa, minha culpa. Que culpa é essa, gente? Nós não somos culpados de nada. Tire esse peso, dessa culpa enorme, dessa má água que você derrama no banho, que você acaba introjetando no seu ser. Viva e deixa viver. Né? Até um filme do 07, né? Então é essa coisa de você ter que viver. Viver a sua vida. Enquanto mãe, enquanto pai, você vai fazer tudo que tem no seu alcance, não tem da sua responsabilidade, no melhor para que o seu ente querido possa ser feliz. Mas o caminho é dele. É ele que vai seguir, você vai orientar, você vai nortear, você vai mostrar, você vai levar. Enquanto criança, aí que está, né? Minha mãe falava que é de pequeno que torce pepino, né? Você fala? Né? Então, enquanto criança, você não dá para dar uma maldada, dar uma explicadinha, enfim, de uma maneira ou da outra, usa um psicochinelo de vez em quando, que não faz mal a ninguém, enfim, se orienta. Mas depois que passa esse período, onde entra na adolescência, depois da juventude, aí o que tinha que se fazer, você já fez. A espiritualidade nos fala que passou a pré-adolescência, o espírito anterior, digamos um espírito velho que era, vai brotar, vai renascer naquela criatura. Então, se aquela criatura tem tendências A, B ou C, é nesse momento que elas vão fluir. Então, no período da infância e na pré-adolescência, é onde você, como responsável, tem que nortear. E você pode alterar as deficiências que ele tinha atrás. E aí é a sua grande vitória. Se porventura você não conseguiu alterar essas dificuldades que essa criatura tem, não se culpe. Você fez o seu melhor.
E ele vai seguir as experiências dele. Ele vai seguir e responder por todos os seus atos, sejam eles quais forem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de adentrar a um cárcere, né, a um presídio. Não recomendo a ninguém, mas existem trabalhos fraternos, né, e caridosos que fazem esse tipo de... E o quanto não é gratificante ver esse tipo de coisa. Você vê lá aqueles homens arrão, 3x4 e tal, e aquilo, o braço do cara é no tórax, né? Assim, mamãe, né? Uau, né? Aquele respeito, aquele carinho. Né? Então é uma coisa bacana, gente. Né? E ai daquele que olhar para a mãe do outro. Ou a mãe pode não baixar a cabeça, ninguém vê nada, né? Porque se fizermos, não acorda no dia seguinte. Né? Então, é o respeito, a dedicação que as pessoas têm. E aquela mãe, quem é mãe sabe o que eu vou dizer, o cara pode ter sido, né, filhote de Hitler, mas é filho dele e vai amá-lo. E vai amá-lo. E vai amá-lo. Né? Então, cada criatura é um mundo por si, gravitando para determinadas metas evolutivas em órbitas diferentes. Olha que poético, né? Cada criatura é um mundo em si só. Então, esse aqui é o mundo do Mauro, que gravita em torno de mim mesmo, mas as experiências que nesse momento o meu espírito que está encarnado aqui dentro vai viver. Boas ou más. Mediante o quê? A orientação que eu tive de mamãe Elza e papai Ronaldo. Aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-los sabem que eles fizeram um bom trabalho. Eu que não segui muito direito, mas eles fizeram um bom trabalho. E é interessante porque a gente vai descobrindo a cada passo, a cada dia, a cada momento, e as descobertas nos traz satisfação, porque você, dentro do seu cognitivo, dentro da sua capacidade de amar, dentro dessa capacidade de compreender, se você exercer da maneira correta, com galhardia, com competência, é um prazer inigualável, gente. E aí você olha para trás e fala, obrigado mãe, obrigado pai. Aí então é insuperável. E quando tantas pessoas, né, não deixam de se regozijar nesse momento por coisas tão pequenas. Pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais, pessoas que estão com problemas de familiares, enfim, e acabam desperdiçando oportunidades. Certa feita, um amigo meu, né, a mãe dele já está no terminal, e já conviviam também, ele filho único, uma série de coisas, a mãe com problemas sérios, até né, com o alemão lá, o Alzheimer, né? Quem tem sabe que é difícil o reconhecimento, é uma coisa natural, tá, né, da vida. E ele falou que os últimos momentos foi super importante, porque ele abraçou a mãe dela e falou assim, só palavras carinhosas para ela, mãe, eu te amo, eu te adoro, obrigado por tudo. E quando ele terminou de falar, ela que mal entendia, só olhou e sorriu para ele, e logo assim ele desencarnou. Gente, que maravilha, né? Que oportunidade bendita que ele soube ter em aproveitar essa oportunidade, tanto para com o espírito, quanto para com o outro. E é lógico que aquele espírito ter sorrido, devolvido com um sorriso, ela entendeu e aceitou tudo aquilo que aquele filho de peito aberto falou. E são esses momentos belos. São esses as grandes lições que a escola da vida nos dá. E esta é a escola que nós estamos. Nós temos que aprender. Né? Vamos pegar nós de novo exemplo de escola, né? Embora aqui o ensino não é uma maravilha, basta você não faltar, que você passa de ano, né? E aí a gente recebe depois lá na frente alunos com seus 20 e poucos anos que mal sabem escrever. Aí é jogo duro, mas tudo bem, menos falar sobre política, sobre educação e parte social, mas dizer o seguinte, a escola da vida é diferente. Se você não aprender, se você não se dedicar, você fica para trás. E as pessoas vão subindo, né? Vão crescendo. Você fica, quer ser esperto, quer ficar para trás, as pessoas vão crescendo. E aí, quando você menos esperar,
chegará um determinado momento que todos as pessoas mais próximas de você, seus entes queridos, vão estar num outro estágio da vida e você vai continuar um pouquinho para trás. Quem leu, acho que todos vocês têm que ler, mas quem não leu provavelmente assistiu o filme Nosso Lar, né? Tem uma passagem muito bacana, que qual que era um dos grandes desejos de André Luiz quando estava na colônia do Nosso Lar? Era ver a mamãe dele, não era isso? Vocês lembram da passagem? Né? Que eu não conheço onde está. Por que ele não a encontrou? Porque ele estava no estágio evolutivo à frente. Isso é um ensinamento para nós. Não estamos falando aqui de Bezerra de Menezes, de entidades assim sublimes que poderiam nós já aqui já entendíamos que estarão em outro patamar evolutivo. Mas de uma senhora nós não sabemos quem é. Apenas como mãe de André Luiz, nós sabemos que André Luiz não é André Luiz, é um nome que ele assim colocou. Ou seja, também nós temos possibilidades de almejar lugares acima. Basta praticarmos o bem. Basta amarmos uns aos outros. Basta colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E o que ele nos ensinou, gente? Não faça aos outros o que não queres que te faça. É tão simples, né, Matilde? Então, se você de repente encontrar uma bolsa e aquela bolsa tiver algum bem, né? Eu vou ficar comigo. Pensa naquela criatura que perdeu. Será que não vai fazer falta para ela? Será que... mas não importa. É seu. Você trabalhou por aquilo? Não. Então não te pertence. Você pode fazer e entregar para alguém responsável, alguma coisa assim, a sua parte você fez. Se ele vai depois devolver, não, o problema não é dele. Faça a sua parte. Não deixe para depois. Tá? E é simples, como a Matilde falou, é simples, não requer condição social, não requer de ter posses ou não requer ter inteligência ou não. Requer ter amor. E amor todos nós temos, está envolvido em nós. Cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos e quando deve tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a redenção de si próprio. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, no decorrer das nossas existências, passamos por infortúnios. A perda de entes queridos estamos falando nesse momento. Né? E muitas vezes isso nos leva a um determinado desespero, a uma determinada aflição. E muitas vezes nós nos cobramos. Nós nos culpamos e falamos onde eu errei. Quando, na natureza lógica das coisas, o ancião desencarna, morre antes do que o mais jovem, é uma condição até que normal, natural. Nós até conseguimos aceitar com uma certa facilidade. O inverso é verdadeiro. Né? Quando uma pessoa mais jovem morre, deixando alguém mais velho para trás. E aí as pessoas, muitas vezes, se colocam em xeque. Chegando ao cúmulo do desespero, muitas vezes, de onde está Deus. Chega a esse patamar, tamanha dor que as pessoas sentem. Nós não podemos saber o quanto que dói. Nós não sabemos. Né? Mas, como estava aqui descrito, cada coração pulsa em faixa específica de interesses afetivos. Então, alguém vai sentir mais amor, mais posse por uma outra pessoa e assim sucessivamente. Ninguém pulsa igual. Né? Nesses períodos de ausências desses seres amados, porque nós sabemos, nós espíritas sabemos que a morte não existe. O último livro de André Luiz, qual que é, gente? E a vida continua. Então, vocês percebem o quê? O que ele quis dizer com isso? Que não acaba, a vida continua, gente. É o eterno continuar. O exemplo maior que Jesus, esse irmão mais velho que nos deixou,
Foi isso, ele venceu a morte. Ó, estou aqui, ó. Toque aqui as minhas chagas, se você não acredita. Então ele provou que a morte não existe. Ele venceu a morte. Esse foi o grande desafio e ele colocou isso em tons muito claros para nós. Então, se nós passamos por esse infortúnio, não nos culpemos por nada. Não onde eu errei, o que deixei de fazer. Por isso aqui fala, recorda que eles estão procurando a realização dos seus próprios, de si próprio. A experiência de cada um. Você vai conseguir vencer continuando amando. O que nós temos que fazer então nesse momento? É amar. Orações positivas, de fé, de esperança, de dedicação, de respeito, de carinho, amando sempre. Porque nós não precisamos ver a pessoa para amar a pessoa. De novo, Jesus quando fala, homens de pouca fé, né? Felizes são aqueles que vão crer sem ver. Vocês não estão me vendo aqui. E aqueles que, no futuro não me verão? E aí, como acreditar? Cada pessoa se ajusta a certa função, compreendendo assim, sempre que a nossa ternura se propõe a traçar caminhos para os entes amados. É natural. Eu quero o melhor para aquelas pessoas que estão do meu lado. Todo mundo quer isso. Quer ajudar uns aos outros. Isso é isso que nós vamos fazer. O mais forte tem que ajudar o mais fraco, o são tem que cuidar do doente, e assim sucessivamente. Tem que distribuir o pão, tem que distribuir a água, tem que distribuir o carinho. É isso que Jesus nos coloca e nós ainda não respeitamos, não entendemos isso. Nós aqui fomos conhecidos durante muito tempo com o jeitinho brasileiro, nós temos que dar um jeitinho para tudo. Os mais antigos vão lembrar, eu não incluo nesse mais antigo, a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Bom, gente, só que isso mudou, nós não estamos mais nesse tempo, não dá mais, já foi, já passou, é outra realidade. E se quisermos auxiliar, oremos por eles, rogando a sabedoria divina que os inspire e ilumine, de vez que só Deus sabe no íntimo de nós todos aquilo que mais convém ao brilhamento e à felicidade de cada um. Então cabe a Deus, nenhuma folha, nenhum fio de cabelo cairá sem que meu Pai souber. Isso quer dizer então que está tudo determinado? Nós temos nosso livre-arbítrio sim, gente. Ele é do tamanho de um peixinho dentro de um aquário, mas nós temos. Nós podemos ir onde que quiser, dentro do aquário. Você pode ir para onde você quiser, dentro do aquário. Agora, se você for um bom peixinho, aquele aquário que é um globo pode virar um aquário mais quadradinho. Se você for um peixinho melhorzinho, vai ter um aquário de parede, que é mais bonitinho, maiorzinho. Até você chegar no oceano infinito, gente, tem muita água para rolar, E a gente vai estar aqui junto, tentando desaguar em mares não tão bravos assim, e vivendo cada oportunidade como se fosse única. Então, quando mais uma vez formos cumprimentados com um bom dia, boa tarde, boa noite, com muito entusiasmo nós vamos retornar dizendo boa tarde. Agora chegou o momento da participação de todos nós, Acho que tem muito assunto para rolar com isso, Impossível que falando sobre um tema que nossos entes queridos, ninguém tem alguma pergunta para fazer, Mas eu só tenho uma complementação daquilo que você falou, Mauro. E no livro dos Espíritos, se não me engano, na questão 826 lá, que fala sobre profissões, fala sobre relacionamento dos pais com os filhos, diz que o Espírito da Verdade diz para Kardec que é melhor ser um bom mecânico do que um mau advogado. Então nós não podemos escolher a profissão dos filhos. Eles têm exato. Vamos olhando, perguntando.
eu tenho um certo temor com um silêncio, assim. Eu não falo muita coisa, nada, os caras não entendem. Você falou muita coisa, certo? Com certeza. Quando a gente fala meu filho, meu marido, minha esposa, não sei o quê. Mas o próprio título do tema de hoje é nossos entes queridos. São nossos, porque convivem conosco. Então essa aproximação nos dá o direito de chamá-los nossos. Entendeu? Não há aí nenhuma obsessão, desejo de possuir, nada disso. São nossos, porque convivemos juntos. Nossos amigos. E nessa convivência fraterna diária que é o livramento, né? Lógico. É nessa aproximação, nesse convívio que a gente aprende uns com os outros, né? O amor é a meta. É a meta. Maravilha. Ela está quieta, ela está falando comigo hoje. Então, eu dei oportunidade para vocês falarem. Eu estou podendo falar. Eu estou me segurando. Vamos lá. Não, tem uma parte muito bonita que você fez eu lembrar, né? Que é quando o centurião, ele era um comandante e encontrou Jesus. Aí ele pediu para Jesus que curasse o serviçal dele, mas eu acho que era uma senhora, né? O termo usado foi escravo, mas era uma pessoa muito querida, que era da família. E foi no momento que você abordou sobre a fé, né? Que a gente tem que ver a ferida para ver, né? E a palavra do centurião foi assim, Jesus, estou com uma pessoa doente, assim, tal. Você pode curar ela? Eu não lembro direito se foi assim. Eu sou digno, mas... Dizendo uma só palavra. Uma só palavra, meu servo será salvo, né? Já. Não sou digno de receber minha casa. E minha morada, né? Jesus disse que vá, né? E tinha um exemplo da maior fé que ele já tinha visto. Que era não era um judeu, né? E que não era para uma pessoa assim, um ser de dotes, mas tanto certo. Que move realmente a alegoria bonita, né? Mover montanhas, mas que move dificuldades, montanhas de dificuldades, montanhas de medo, montanhas de desesperos. Esta fé está lá, firme e forte, porque tudo posso naquele, né? Paulo, maravilhoso. Exatamente, mas deixa só para complementar, não podia deixar passar isso, né? Existe sobre profissão, né? E você quer impor aos seus filhos uma profissão, isso significa que existe um dia. Então, a mãe judia ela gosta sempre de exaltar os filhos. Então, um casal, lindas. Qual é o nome delas? Qual dos dois? Do engenheiro ou do advogado? Excelente, obrigado. Muito bem. É sempre gratificante quando nós falamos dos nossos entes queridos, né? Todos nós aqui somos fraternos irmãos em Jesus. E com certeza nós temos muitos outros irmãos que nós consideramos e alguns que nós não consideramos e que deveríamos considerar. Né? Que Jesus disse, né, que mérito tereis em amar só aqueles que são seus amigos. Né? Então, temos que ter mérito também, não em inimigos, devemos compreender os inimigos, adversários, né? Como o próprio André Luiz classifica, aqueles que têm opiniões diversas das nossas e que muitas vezes veem em nós defeitos que nós não conseguimos enxergar, né?
Muito bem, então agora nós vamos agradecer essas palavras tão sábias que o nosso companheiro interpretou para nós aqui, e que tem muito ainda, nossos entes queridos. E como nós somos uma fraternidade universal, nós vamos pensar, vamos vibrar por todos aquelas criaturas, nesse momento em que nós não nos afinamos bem, fruto da nossa própria imperfeição, dos erros das nossas interpretações, fruto da nossa vaidade. Vamos olhar por eles também, vamos pensar neles. Aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, nós nos recusamos a compartilhar o nosso amor com elas, vamos vibrar por elas intensamente. Mas vamos vibrar também por aquelas pessoas que o Criador colocou em nosso caminho, como pais, como irmãos, como filhos, como parentes próximos. Vamos vibrar por eles intensamente também, levando todo esse nosso amor até eles. Vamos vibrar por aquelas criaturas que se acham apartadas da sociedade, porque cometeram deslizes. Eles não respeitaram as leis divinas e as leis dos homens, e por isso estão apartados da sociedade. Ainda não estão. Estão pelas ruas perambulando, mas prisioneiros da sua própria consciência. Vamos vibrar por eles também, queridos companheiros. Vamos vibrar pelos hospitais, onde aquelas criaturas ali se encontram, aguardando o atendimento da matéria, que sejam atendidos também no espírito, pelo nosso amor, pela nossa devoção, pelo nosso pensamento. Vamos vibrar também pelos nossos lares. Não aquele lar de paredes, de telha, de massa material, mas aquele lar que nós temos, onde estão abrigados como um só coração as pessoas que nós amamos. Que ali esteja a paz, a harmonia e a tranquilidade. E vamos vibrar finalmente, queridos companheiros, por esse nosso querido ambiente, essa nossa querida Casa do Caminho, que nos acolhe com tanto amor, com tanta dedicação, onde nós sempre vamos buscar o repositório abençoado, o bálsamo para as nossas almas. E assim, queridos companheiros, agradecidos que somos a Jesus, nosso Mestre, que esteve, está e estará conosco sempre. Está presente conosco. Agradecidos que somos aos mentores da casa, que sempre nos amparam, nos indicam o caminho do bem, do amor, da fraternidade. Agradecidos que somos a espiritualidade superior pelos seus exemplos que nos trazem sempre, que nos movimentam em direção ao bem, a nossa reforma íntima. Agradecidos que somos por tudo, nós vamos encerrando essa nossa reunião de hoje, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Graças a Deus.